também tenho uma palavra de Deus para compartilhar com cada um de vocês nessa noite. E eu gostaria de começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz pela manhã. Você crê que Deus ele está presente neste lugar? Amém? Do fundo do seu coração, com toda a intensidade da sua alma, do seu ser, você crê que Deus está presente aqui neste lugar? Você que está nos assistindo de casa, você crê que o Senhor está presente aí junto de você nesse dia, nessa noite, neste culto? Você acredita realmente nisso? E você acredita com todas as forças do seu coração? Amém? Você acredita? Você pode dizer assim, amém, eu creio nisso. Porque eu creio na presença de Deus. Eu creio que o Deus do impossível está neste lugar. E eu sei que você também crê, porque senão você não estaria aqui. Você não estaria ouvindo, assistindo esse culto pela internet. Nós estamos aqui porque nós cremos na presença de Deus, nós cremos no Deus do impossível. Por isso eu quero falar com você nessa noite, que talvez esteja desesperado com certas situações que você está vivendo. Porque nós vivemos certas coisas na nossa vida que muitas vezes nos deixam desesperados. Eu já enfrentei algumas lutas na minha vida, onde procurando uma saída, nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro lado, e nós nos sentimos encurralados. Aquela sensação que a vida nos coloca, aquela sensação de não ter um caminho, de não ter um lugar para seguir. Eu já me encontrei assim por diversas vezes na minha vida. Se você se encontra dessa forma, parece que a vida lhe tirou todos os caminhos, todas as possibilidades, eu quero dizer para você que o Deus do impossível está neste lugar. Amém? O Deus que abre os mares, Ele está neste lugar. O mesmo Deus que abriu aquele mar vermelho há tanto tempo atrás, é o mesmo Deus do impossível que está neste lugar nessa noite. Talvez a sua situação não seja essa. Talvez você esteja vivendo uma situação um pouco diferente. Olha, pastor, parece que a vida quer me devorar. Eu já tive essa sensação. Parece que a vida ela quer te arrancar pedaços de você. Tudo que você faz, parece que a vida ela gera um impedimento. E eu digo que a vida bate, quando a vida bate, ela bate doído, bate forte demais. E eu já me encontrei em certos momentos da minha vida, da minha história, onde eu enxergava exatamente isso. Parecia que o mundo queria me devorar. As situações adversas da vida queriam me destruir, queriam me despedaçar. Você pode, talvez nessa noite, se encontrar dessa forma, com essa mesma sensação, com esse mesmo sentimento. E eu falo a mesma coisa para você. O Deus do impossível está neste lugar. O Deus que envia anjos para fechar a boca dos leões, Ele está neste lugar, nessa noite. Ele está aqui, Ele está na sua casa. É o Deus do impossível. Eu sei que você crê que Deus está presente, mas muitas vezes nós nos esquecemos da plenitude do poder de Deus. Você pode se encontrar neste momento, em um momento de luta, um momento em que se enfrenta a tempestade. O Célio deu um testemunho aqui, na última quinta-feira, e um momento em que ele enfrentou uma tempestade muito grande na vida dele. A mãe faleceu, a casa foi furtada, um momento de tempestade. Eu também já vivi muitas tempestades na minha vida. Tive que enfrentar muitas tempestades. Eu quero dizer para você, que entrou aqui essa noite, que está nos ouvindo aí pela internet, se você está enfrentando uma tempestade muito grande, eu quero dizer que o Deus do impossível está neste lugar. O Deus que acalma os ventos, o Deus que acalma
os mares. O Deus do impossível está neste lugar. E eu quero que você não somente creia que Deus está presente, mas que Deus está presente e Ele pode fazer o impossível na sua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Deus vai derramar sobre a sua vida das suas bênçãos. Deus vai derramar sobre a sua vida de um milagre muito grande. Somente creia, tão somente creia. Eu creio que o Deus do impossível está neste lugar, operando em nossas vidas e operando através das nossas vidas. E eu quero compartilhar um pouco mais a respeito disso com vocês nessa noite. Para isso, eu peço que você pegue a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 6. Eu quero ler do versículo de número 10 até o versículo de número 15, um texto muito interessante. O livro de Hebreus é um livro muito interessante, não somente pelo seu conteúdo, o conteúdo do livro de Hebreus é muito rico, nos ensina muito, mas o livro de Hebreus também tem uma curiosidade, e a curiosidade está em torno do autor. Os estudiosos procuram aí de toda forma descobrir ou ter o entendimento de quem é o autor do livro de Hebreus, mas nunca se fecha esse assunto, porque ninguém sabe. Eu creio que foi o apóstolo Paulo. Se você crê de forma diferente, não tem problema. Certo que a palavra de Deus, e esse livro é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus, ela nos sustenta. Então que você receba essa palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 10, do capítulo de número 6, do livro de Hebreus. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus não é injusto para esquecer daquilo que você tem feito. Eu vou repetir. Deus não é injusto para esquecer da sua obra, do seu trabalho. Deus não é injusto para esquecer daquilo que você tem feito no reino de Deus. E do trabalho da caridade, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Olha que coisa interessante. Olha que versículo interessante. Deus não é injusto. Deus não se esquece do nosso trabalho, do nosso serviço no seu reino, do reino de Deus. E qual é esse serviço? É o serviço de compartilhar, de ajudar, de acrescentar no reino de Deus, servindo aos santos. Versículo de número 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Até o fim. Para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Olha que coisa interessante, A Bíblia tem algumas curiosidades, tem algumas colocações que a gente nem entende muito bem, Deus, não encontrando ninguém maior para jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, o Abraão alcançou a promessa. Assim diz a palavra de Deus. E eu quero fazer mais uma pergunta para você nessa noite. O que você espera de Deus? Você já declarou, nós já declaramos aqui que nós cremos na presença de Deus, sabemos que o Deus do impossível está neste lugar. Mas eu pergunto para você diretamente, o que você espera de Deus? Talvez a sua resposta seja essa: eu espero de Deus graça, eu espero de Deus misericórdia,
boa coisa, né? Deus é um Deus de graça e Deus é um Deus de misericórdia. Se você está aqui nessa noite esperando graça e misericórdia de Deus, com certeza elas serão derramadas sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite esperando de Deus uma cura ou um milagre. Todos sabem, nós estamos vivendo alguns dias difíceis em casa, enfrentando lutas físicas, questão de doença, algo que a gente não é muito acostumado a enfrentar. E nessas últimas semanas, nós temos esperado de Deus cura, temos esperado de Deus milagres, e glórias e graças a Deus, porque nós vemos a cura de Deus e o milagre de Deus sendo derramada sobre a minha casa, minha esposa está aqui, glórias a Deus, firme e forte, melhorando a cada dia, mas esses últimos dias, é isso que eu estava esperando de Deus, nas minhas orações, na minha devocional, no meu dia a dia, com Deus, eu clamava ao Senhor, Senhor, eu espero de Ti o quê? Uma cura sobre a minha casa, uma cura na minha família, eu espero do Senhor um milagre, e não tem problema nenhum esperar isso de Deus, porque Deus é um Deus que cura, e Deus é um Deus de milagre, o Deus do impossível está aqui, e se você espera isso, boa coisa você está esperando, e você está buscando no lugar certo, você está buscando em Deus, e com certeza Deus vai derramar isso sobre a sua vida. Você pode ter entrado aqui nessa noite, esperando que se cumpra na sua vida uma grande promessa, porque todo homem e toda mulher de Deus tem que ter uma promessa vinda de Deus, tem que ter algo de Deus para a sua vida, tem que ter um sonho gerado no altar de Deus. E se você entrou aqui, está ouvindo esse culto, esperando isso de Deus, eu creio no Deus de promessa. Eu creio no Deus que realiza as promessas divinas na nossa vida. E não é errado esperar isso de Deus. Todos nós temos sim que esperar as coisas vindas de Deus. Esperar essas promessas que estão contidas na sua palavra. Porém, nós não podemos nos esquecer que Deus também espera algo de nós. E aí já é mais difícil de ouvir um amém. Quando nós falamos assim, olha, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de promessa, a gente ouve um monte de amém. Porque nós esperamos isso de Deus e nós recebemos isso de Deus. Porém, eu quero dizer que da mesma forma que nós esperamos algo de Deus, Deus também espera algo de nós. Deus espera algo de você. Nós estamos num ano onde Deus tem nos motivado, nos direcionado a falar a respeito de fé, a mergulhar na fé, e é isso que está ocorrendo na nossa vida, na nossa igreja. Glórias a Deus por isso. O primeiro dia, na passagem do ano, na virada de ano, no culto de virada de ano, foi falado a respeito de fé, e quando eu vi a respeito de fé, e eu vi Deus nos direcionando neste caminho, lógico que gerou dentro do meu coração tudo isso. É um ano de fé, glórias a Deus, eu já fiz a minha lista daquilo que eu espero em Deus. Deus, gostaria que o Senhor fizesse na minha vida, olha, eu precisava disso e disso, eu fiz a minha lista, eu sei que você também fez a sua lista, porém, essa fé que Deus está acrescentando na nossa vida, que faz com que nós cremos nas promessas de Deus, naquilo que Deus faz na nossa vida, é a mesma fé que tem que nos impulsionar a fazer aquilo que Deus espera de nós. É o mesmo combustível, a mesma fé que faz com que a gente crê nas promessas de Deus, que faz com que a gente espere em Deus aquilo que está contido na sua palavra. Essa mesma fé é a mesma fé que nos impulsiona a nos alinharmos, a fazermos aquilo que Deus espera de nós. E Deus espera algo de você. Amém? Deus espera algo de você. Eu espero que você saia daqui nessa noite, crendo nas promessas de Deus, sabendo que as nossas expectativas têm que ser depositadas em Deus. Mas eu gostaria muito que você saísse daqui também nessa noite, sabendo que Deus espera algo de você.
e o que Deus espera de nós. Esse versículo de número 10 é um versículo muito interessante. Nós estamos falando, né, nas nossas células a respeito dos heróis da fé. Né, e é umas ministrações assim, muito abençoadas por Deus. Deus tem dado tanta sabedoria para o Giovanni. E aí, lendo Hebreus 11, estudando Hebreus 11, eu começo a ler e a reler de novo, começo a ler o livro como um todo. E eu cheguei novamente nesse versículo de número 10, e eu entendi que é isso que Deus espera da gente. Sabe o que Deus espera da gente? Que a gente sirva os santos. Servir o reino de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Nós entendemos que nem todo mundo vai ter, né, um título, né, algumas letras, né, na frente do seu nome, né, PR, PB, XZ, XTZ, ou o que tiver mais. Aí já estou inventando demais. Nós entendemos isso. Que nem todo mundo, né, vai pregar a palavra, talvez como um pastor reconhecido nesse altar. A nossa organização, a organização da igreja, não permite isso. Porém, eu creio, e eu creio de todo o meu coração, que nessa igreja nós temos líderes de excelência. E eu digo mais, eu creio que todos aqui, sem exceção de ninguém, é um líder de excelência, que todos aqui, independente das suas limitações, é capaz de servir no reino de Deus. Isso sem exceção. Eu creio do fundo do meu coração, e eu creio que se você entender e compreender isso, a nossa igreja vai avançar conforme a vontade de Deus, pois a mesma fé que faz com que nós cremos nas promessas de Deus, é a mesma fé que nos ajuda a compreender que Deus espera algo de nós, e o que Deus espera de nós, que nós sirvamos os santos, o reino de Deus. O que isso quer dizer? Servir os santos é servir outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho muita capacidade. Ah, pastor, sabe assim, né, eu não me sinto, sabe, uma pessoa capaz de contribuir. Eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas fragilidades na minha vida, meu irmão. Eu creio que todos aqui nessa igreja são aptos a servir. E eu tenho aprendido nos últimos dias muito a respeito disso. Quantas pessoas não nos serviram nessas últimas 2 semanas? Nos serviram de todas as maneiras, orando pela gente, orando pela minha esposa, orando pela minha casa. Né, o seu Abraão estava aqui, ele veio quando eu mandava a mensagem, e ele dizia assim: pastor, né, olha, eu estou aqui nas madrugadas, orando e intercedendo pela sua casa, pela sua família, né, pela pastora Adra. Gente, isso é um conforto, isso gera uma segurança tão grande na nossa vida, de saber que tem homens e mulheres servindo os santos, servindo a igreja, se colocando à disposição para poder orar e interceder. Eu agradeço tanto pela vida das pessoas que nos ajudaram lá em casa, né? A minha sogra fazia o plantão, ela é enfermeira, trabalha como cuidadora, e fazia e trabalhava, depois ia lá em casa ainda ajudar. E trabalhava ali, ajudava a organizar a casa, ajudava a fazer a comida ali para a Adra. Tantas pessoas que se ofereceram para poder ajudar também. E não foi uma, não foi duas, foi dezenas de pessoas. Inclusive até a Carol, né? A Carol casou, sexta-feira a Carol casou, na quarta-feira ela me mandou uma mensagem. E ela disse assim: pastor, o senhor quer que eu vá aí na sua casa ajudar a ir alguma coisa? E eu falei: meu Deus. Falei: Carol, minha filha, você vai casar na sexta-feira, você tem que estar preocupada com o seu casamento, né? Foca no seu casamento. Mas eu entendi, né, que Deus queria falar algo comigo. E eu entendo que Deus quer falar algo com a gente. A nossa igreja, ela tem essa característica. Essa igreja é uma igreja de servos. É uma igreja que se preocupa com o outro. E isso é dom de Deus.
Isso é dom de Deus, não é só a Carol. Quantas pessoas não têm isso já gravado dentro de si? O desejo de servir, o desejo de ajudar. E faz, mas não faz de qualquer jeito, faz de todo o coração. Como isso faz sentido no reino espiritual? Pessoas que nos serviram com o evangelho. Eu disse pela manhã que nesses 15 dias, nessas 2 semanas, nós fomos evangelizados. Às vezes a gente usa essa palavra, né, evangelizar, e quando nós usamos a palavra evangelizar, você pensa, né, na pessoa que vai, você fala de Jesus para uma pessoa, ela aceita Jesus, essa pessoa foi evangelizada. Tá certo. O sentido dessa palavra quer dizer exatamente isso, porém é mais amplo. Sempre que você compartilha de uma palavra, do evangelho, dessa palavra com outra pessoa, essa pessoa está sendo evangelizada. E esses últimos 15 dias, gente, o quanto que nós fomos evangelizados pela palavra. Pessoas muito simples, foram e nos entregaram uma palavra. A Adria, ela mostrava algumas mensagens de pessoas, sabe, tão simples, né, entregando uma palavra, uma mensagem de Deus para a nossa vida, servindo os santos. E eu citei no último culto, cito novamente a Luana, né, Luana, pessoa tão simples, né, tocou a campainha lá de casa, né, e eu abria o portão de casa, estava com a Bíblia na mão, né, e eu disse, ela está até com o dedinho marcando o lugar que ela queria ler. Ela falou, pastor, desculpa, eu sei que eu posso estar incomodando, mas eu tinha que vir aqui. Deus me incomodou tanto, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra para poder entregar para a pastora Adria. Eu disse, minha filha, entra. Eu me senti como Abraão, quando recebeu a visita daqueles 3 homens. Uns dizem que eram 3 homens, outros dizem que eram 3 anjos, outros dizem que era Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que um dia Deus visitou a casa de Abraão, é assim que eu entendo. E eu me senti daquela forma, eu senti através da vida da Luana, uma moça tão simples. Quando ela entrou na minha casa, sabe o que eu senti? Eu senti Deus entrando na minha casa. E eu falei, minha filha, você não incomoda. E ela foi, ela abriu a Bíblia, abriu nos Salmos, e ela leu ali para a Adria, e ela disse mais. Ela falou assim, olha, pastora, essa é a palavra, mas eu vim orar por você. E a Adria disse, ora por mim, pode orar por mim. E ela orou com muita fé. Sabe, meu irmão, todos nós podemos servir. Muitos dizem assim, mas é o pastor, mas é a pastora. Meu irmão, todos nós somos comedores de arroz e feijão. E como eu vejo, como nós fomos servidos pela igreja nesse momento tão difícil, e como isso foi importante. Muitos dizem assim, não, mas o pastor conhece a Bíblia, Deus mandou falar essa palavra, mas o pastor já sabe dessa palavra, a Adria já sabe dessa palavra, eu não vou falar não. Meu irmão, sirva os santos, assuma a sua responsabilidade. Nós precisamos assumir essa nossa responsabilidade. Sabe o que Deus espera da gente? Deus espera isso, que a gente sirva com ousadia. Mas eu não sou capaz. Meu irmão, você precisa vencer as barreiras da sua alma, de saber que Deus fala deste altar, mas Deus fala da boca e do coração de cada um que crê. De cada um que crê. E essa tem que ser a nossa insistência. E o texto nos diz, né, que essas pessoas serviram os santos e continuaram a servir. Não é servir e parar, é servir constantemente. E eu amo essa palavra constância. Servir constantemente. Sabe até quando nós temos que servir dentro do reino de Deus? Até o fim. Até o fim. Nós reclamamos, eu já me peguei muitas vezes reclamando dessa forma. Mas eu já ajudei tanto essa pessoa, eu já ajudei tanto esse discípulo.
né? Eu já servi, eu já fui na casa dele, eu já fiz célula, eu já levei para o encontro, eu já até paguei conta de luz para ele, eu já fiz tanto. Até quando eu vou ter que fazer? Até quando eu vou ter que servir? Eu vou dizer para você, até o fim. Até o fim. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nessa igreja, nós não desistimos de ninguém. E nós estamos aqui, sabe para quê? Para cumprir com o chamado de Deus para a nossa vida. E o chamado de Deus para a nossa vida não é uma instituição religiosa. O chamado de Deus na nossa vida é pregar o evangelho, é gravar dentro do coração das pessoas Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso serviço aqui nessa terra. E cada vez que um homem e uma mulher de Deus assume essa responsabilidade, milagres acontecem. Milagres acontecem. Quando eu vi a Luana colocando a mão na cabeça da Adra e orando, orar até baixinho. Eu até, né, dei aquela pescoçada para ouvir a oração. É baixinho, orou. Eu sei que muitos oraram, tantas pessoas oraram, gente, mas eu fiquei com uma fé tão grande. Quando a Luana saiu da minha casa ali, né, a Adria, há dias sem dormir, né, ela virou de ladinho e cochilou. E eu fiquei olhando aquilo e agradecendo a Deus por um milagre, pelo milagre que eu estava vendo. O milagre não veio de um teólogo, através da vida de um teólogo, de uma grande teoria bíblica, de uma revelação das Escrituras. O milagre veio de uma pessoa que disse assim: eu não posso ficar aqui em casa, Deus está me incomodando, eu preciso servir os santos. Se levantou e cumpriu com a sua responsabilidade. Se levantou e fez aquilo pelo qual Deus estava chamando e direcionando. E quando nós nos levantamos com essa responsabilidade, sabe o que acontece? Milagres. Milagres acontecem. Nós contemplamos milagres de Deus. E isso não é só para pastores. Isso não é só para os líderes de ministério. Esses sinais sempre seguirão aqueles que creem. Se você crer, eu declaro profeticamente sobre a sua vida, se você crer na palavra de Deus, você vai ver os milagres de Deus te acompanhando. Você vai ver Deus não somente fazendo milagres na sua vida, mas você vai ver Deus fazendo milagres através da sua vida. Essa é a nossa insistência. Nós não desistimos de ninguém. Nós servimos e servimos constantemente até o fim. Nós não desistimos até que o trabalho se cumpra. Em algumas versões usa a palavra diligência. A palavra diligência quer dizer empenho, quer dizer com cuidado. Servir aos santos com diligência, com empenho e com cuidado. E um outro significado para essa palavra é bem feito. Fazer as coisas bem feitas. Você já fez um trabalho? Alguma coisa que você foi desafiado a fazer? E ali você fez aquele serviço, você terminou aquele serviço, e aí você bate a mão assim, tira a poeira, e você olha para aquilo e você fala: rapaz, isso foi algo bem feito. Você já teve esse tipo de orgulho, né, de executar algo, talvez no seu serviço, o chefe pediu para você fazer alguma coisa, talvez você estivesse meio inseguro em fazer, mas você vai e encara aquilo ali, e você encara e tem sucesso naquilo. Você olha e fala assim: rapaz, foi bem feito, isso foi bem feito. Alguma coisa você foi na sua casa, né? Talvez uma reforma, alguma coisa, você não sabe. Você executa aquilo e você olha com aquele orgulho, e você diz assim: meu Deus, isso foi algo bem feito. Quem já teve essa experiência? Todos já tivemos essa experiência. Porém, essa experiência não é só nessa realidade humana e racional. Essa experiência também tem que ser uma experiência divina, de olharmos o nosso serviço na igreja, no sentido de servir os santos, não só do trabalho,
da organização da instituição igreja, mas olhar o nosso serviço para com os santos. Trabalhar na vida das pessoas, servir as pessoas, ensinar, ministrar, conduzir as pessoas, a ponto de você olhar para aquela pessoa e você bater no peito, limpar a mão e falar assim: meu Deus, esse serviço foi bem feito. Eu tenho algumas experiências. Eu disse pela manhã, me lembrei de Giovanni e da Andiara, que fazia célula muito tempo atrás, lá em casa. Né, Gigi? Giovanni e a Andiara faziam célula lá em casa. Né? E eu me lembro bem, porque a Andiara sempre levava o doguinho. Né? Era um cachorro quente pequenininho, toda a célula. E a Adra fazia um bolo verde. Então a gente comia doguinho e comia bolo verde. Toda semana. Doguinho, bolo verde, doguinho, bolo verde. Então eu não me esqueço. Mas lá o Giovanni participando da célula, né, com a gente ali. Né, e um dia eu disse assim: Gigi, né, você traz uma palavra na próxima célula. O Giovanni falou: pronto para, em condição de. Que ele é do exército, né? Falou: estou aqui para já. E aí na semana seguinte, eu me lembro, como se fosse hoje. Né, o Giovanni trouxe uma palavra, né, e eu fiquei ali assim com o queixo caído, cheio de autoridade. Né, ministrou a palavra. Eu falei assim: uau, que coisa boa, que coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Né, agora foi em janeiro, né, nós ordenando ali o Giovanni e a Andiara a pastores. Gente, eu me senti desse jeito. Lógico que não é só eu que sou responsável por isso, tantos outros que colaboraram e contribuíram para a vida dele. Mas sabe, Giovanni, quando a gente estava ungindo vocês ali naquele lugar, sabe, eu espiritualmente bati a mão assim, né? Falei: rapaz, que serviço bem feito. Que serviço bem feito. Né? Quando eu vejo Giovanni preparando as ministrações, eu pego aquelas ministrações, eu olho para mim mesmo com orgulho, sabe? Não com arrogância ou prepotência, mas olho para mim: que serviço bem feito. Que coisa boa, né? Eu vejo pessoas que passaram, né, e fazem parte do nosso discipulado, como o Rogni, né, como a Jô, né, a Adra fazia a célula lá na casa deles. Difícil segurar o Rognão lá na casa, difícil. Segurar, ministrar a palavra. Hoje aí, diácono da igreja, líder, né, do ministério diaconal na igreja. Gente, eu olho essas coisas. Esses dias, né, o Edinho está me ligando, está nervoso com o casamento. Né, o Edinho já é difícil, nervoso com o casamento é duplamente difícil. E me ligava. Odu, mais aquilo lá, Odu, mais aquilo lá, Odu, mais aquilo lá. Eu não aguentei. Eu falei: Edinho, vou fazer o seguinte, eu vou passar a vez. Aí eu liguei para o Rognão, mandei mensagem: Rognão, o Edinho, isso. Se vira, meu irmão. Falei para o Rognão, né? Aí eu tinha que cortar sua grama, o seu Osmar estava cortando, mas não sei, é o Edinho, ele não está aqui, a gente pode falar dele, né? É o Edinho. Né? Aí eu falei para o Rognão, cuida disso, vai lá, atende o Edinho, né? A gente sabe como que é a madeira, o jeitão da madeira. Aí o Rognão falou: pode deixar, né? Aí eu fiquei tranquilo. Aí eu dei uma passadinha lá no terreno, né? Estava o seu Osmar com a máquina de cortar grama, e estava o Rognão lá do outro lado com a máquina de cortar grama. E ele disse assim: Du, pode deixar, vai dar tempo de acertar tudo isso aqui. Sabe, gente, eu espiritualmente bati a mão assim, né? Eu falei: que bom, que serviço bem feito, Né? Hoje eu vejo a Avelina e a Estelinha, né? Também líderes do diaconato, faz parte do nosso discipulado. Quando eu vejo, sabe, a intensidade deles no serviço do reino de Deus, sabe, eu olho, eu bato a mão assim, limpo a poeira, sabe, do serviço, e eu olho, eu falo: glórias a Deus, né? Que serviço bem feito. Meu irmão, nós temos que ter isso para a nossa vida, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos servir o reino de Deus, servir os santos, até o fim. Até o ponto da gente olhar para o nosso discípulo, para aquela pessoa que está na nossa célula, para aquela pessoa que está vindo na igreja, até o ponto da gente olhar para ela e falar assim: meu Deus, o serviço foi feito, e foi bem feito. Olha que coisa maravilhosa.
E essa é a nossa medida. Esse é o nosso serviço e esse é o nosso trabalho. Servir até o fim. Até o momento da gente olhar e identificar que aquele serviço está pronto. Aqui na igreja, nós não desistimos de ninguém. Nós não desistimos de ninguém. Nós batalhamos por todos e batalhamos intensamente e nós vamos até o fim, até a gente olhar e falar assim, esse serviço agora está bem feito. E continuamos cuidando mesmo assim, depois disso, zelando por aquilo que Deus fez. Mas sabe uma coisa que atrapalha de termos esse entendimento? É quando nós falamos de recompensa. Todo mundo trabalha. E trabalha por um motivo. Qual é o motivo pelo qual você trabalha? Quem pode responder? Hã? Está aqui a Karina. Todo mundo pensou, mas foi todo mundo com medinho de falar. Né? Porque a gente tem a tendência a querer espiritualizar as coisas, né? Eu trabalho porque Deus ordenou lá em Gênesis. Né? A gente tem a tendência de querer espiritualizar. A gente trabalha, né? Para ser um português mais claro e coloquial, a gente trabalha para receber o birubiru no final do mês, o faça-me rir, o din-din, ou como eu costumo falar, o ordenado. O ordenado. É para isso que você trabalha. Porque se não tivesse essa recompensa, eu duvido que você vai acordar 5:30 da manhã para ir bater a sua enxada. Não vai. Você faz, sabe por quê? Porque tem uma recompensa. Assim é neste mundo. Mas o reino espiritual também não é diferente. Nós servimos, nós trabalhamos no reino de Deus. E não é errado esperar uma recompensa. Não é errado. Inclusive, a palavra de Deus, ela nos diz isso, que existe um galardão nos esperando. Lógico que nós não entendemos a profundidade disso tudo. O que é esse galardão? É lá nos céus, é agora, qual é o momento? O que é, nós não sabemos. Porém, existe uma recompensa para aqueles que servem no reino de Deus. Existe uma recompensa para a sua vida, meu irmão. O texto começa dizendo assim, Deus não é injusto. Deus não é injusto, Deus é justiça. Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo a sua obra, Deus está vendo a sua labuta, Deus está te olhando, te observando, e existe sim um pagamento, uma paga, uma recompensa, um galardão. Use o nome que você quiser para a sua vida. Então não seja um infantil espiritual, ou talvez um iludido. Nós trabalhamos e servimos a Deus, porque nós amamos a Deus, sim. Mas sabemos que tudo isso gera recompensas para a nossa vida. O nosso maior erro é achar que essa recompensa vem da pessoa, do ser humano, do comedor de arroz e feijão, como eu costumo dizer. Esse é o maior erro. As pessoas servem no reino de Deus, esperando o reconhecimento humano. Não que ele não seja bom, ele é bom. Bom. Quem não gosta quando o pastor cita o nome aqui? Eu gosto. O que o pastor falou, Giovanni? A palavra do Du foi uma palavra com maestria. Ah, gente, eu vou lá no céu e volto, né? Maestria, né? A gente gosta. Quem aqui não gosta quando o pastor cita o nome? Todo mundo gosta. Quando o pastor vai e agradece. Quando um líder vai e agradece, reconhece o seu serviço. Todo mundo gosta. Isso é humano, gente. Isso é humano. Porém, o nosso serviço não pode ser baseado nisso, porque essa recompensa, eu entendo que é uma recompensa que vem do alto, e quando essa recompensa vem do alto, meu irmão, homens nos frustram, mas Deus não, Sabe, nós podemos trabalhar, talvez você tenha servido muito nessa igreja, e talvez nunca tenha recebido um tapa nas costas, um abraço, dizendo obrigado pelo seu serviço de alguém ou de um dos pastores dessa igreja. Porém, meu irmão, a recompensa não é isso. A recompensa vem de Deus. E quando nós servimos sabendo disso, o nosso jeito de pensar a igreja, de pensar o reino de Deus, a forma que nós enxergamos o serviço dentro da igreja muda. Porque nós começamos a depositar a nossa fé e as nossas expectativas em
Deus. Sirva até o fim, sirva até o trabalho estar bem feito, mas lembre-se sempre, a recompensa às vezes vem de uma palavra, de um homem para a sua vida, vem, Deus usa, mas a nossa expectativa, ela sempre será depositada em Deus, e Deus nunca falha conosco, amém? Eu encerro essa mensagem falando a respeito de fé e de longanimidade. A palavra longanimidade é a palavra paciência, se assemelha à palavra paciência. Fé e longanimidade. Fé para crer nas promessas de Deus. E a paciência, a longanimidade, para esperar que essas promessas se cumpram. Eu sei que você está com o seu coração cheio de fé. Eu sei disso. Eu sei que você serve a Deus, você sabe que a recompensa é divina. Eu sei que você crê nas promessas de Deus. Mas eu quero dizer que é crer e também é ter paciência. É a fé que nos faz crer naquilo que Deus está colocando como promessa dentro do nosso coração. Porém, é a longanimidade, é a paciência para esperar. E essa é a nossa grande luta. É a grande luta. Porque nós servimos, e nós reclamamos, Deus, parece que meu serviço é inútil. Nós cuidamos de pessoas. Parece que eu estou só dando murro no ar. Dando murro no ar. Parece que nada acontece. Meu irmão, você tem fé que é isso que Deus tem pretendido para a sua vida? Você tem fé que é isso que Deus espera de você, que você sirva os santos, continue servindo até o fim, que você faça um bom serviço, um bom trabalho, bem feito. Você tem essa fé? Então também tenha longanimidade, você tenha paciência, sabe? Muitos estão se afastando das promessas de Deus, desistindo de servir, porque não sabe esperar, não tem paciência. Eu contei um exemplo hoje de manhã, e eu vou contar esse exemplo hoje à noite também. Eu estou com um empenho lá em casa, de atrair passarinhos para o quintal. Passarinho que voa, piu, 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 piu. Passarinho que faz piu, piu. Passarinho mesmo. Eu quero atrair os passarinhos, não é para matar, não. É que eu falei para a Adra, meu empenho aqui vai ser o seguinte, nós vamos acordar, com o canto dos pássaros. Eu coloquei coisa de velho, a gente vai ficando meio velho, vai acrescentando certas coisas, E eu falei para a Adra, eu vou me empenhar aqui, porque é o seguinte, nós vamos acordar aqui com o cantarolar dos pássaros. E eu falei, beleza, vamos lá, eu vou. Aí eu fui nessas lojas que vende comida, para animais e tal. E aí eu cheguei para o vendedor e falei, vendedor, é o seguinte, eu quero atrair pássaros lá, passarinho, lá para o meu quintal. O que você tem de bom aí? Ele falou assim, tem essa quirela. Não é uma quirelinha fina? Falou, rapaz, que você jogar já era, Eu falei, beleza. Eu peguei aquele, tá feito. Tá feito. Cheguei lá no quintal de casa, dei 2 mãozadas e joguei. Aí tirei um cafezinho na máquina, encostei e falei, daqui a pouquinho os passarinhos vai estar tudo aqui. Tudo. Sabe o que aconteceu? Nenhum bichinho. Nenhum. E a Ada ainda olhou e falou, essa bagunça aqui nesse quintal. Aí ele ficou, eu falei, não, André, isso aqui faz parte do processo. Fica tranquilo que uma hora a gente vai acordar com o cantarolar dos passarinhos aqui. E aí foi o primeiro dia, o negócio estava acabando, se bem que foi baratinho. Aí eu pensei assim, rapaz, acho que aquele cara me enganou, Não é desse jeito. Aí eu fui em outro lugar, falei, rapaz, eu quero atrair uns passarinhos lá para o meu quintal. E aí ele disse, mas que passarinho? Quando ele falou que passarinho, eu já entendi que eu tinha feito errado. Que passarinho? Eu falei, rapaz, assim, tem um passarinho azul, assim, que fica voando por ali e tal. Eu queria que ele voasse mais pertinho do meu quintal lá. E quem sabe não, canta um pouquinho para a gente. Ele falou, é o azulão. É o azulão. Eu falei, é o azulão. Nem sabia, mas concordei com ele. Falei, é o azulão.
Aí deu uma raçãozinha mais cara. Essa custou mais caro. Né, eu falei, rapaz, vai ser batata agora. Né, cheguei em casa, 2 mãozadas no negócio lá, joguei no quintal. Agora vai chegar o negócio. Nenhum passarinho. Perdi metade do saquinho quase. E não foi um ali e tal. Né? Aí eu pensei, porque eu penso, né? E eu pensei assim, falei, rapaz, os passarinhos aqui devem ser chique. Eu acho que eles não gostam de comer comida do chão. Né? Passarinho aqui deve ser chique, né? Deve comer com garfo e faca, né? Eu falei, não posso ficar jogando então a comida no chão, porque eles não estão entendendo. Né? Então, aí eu peguei o Pedro, falei, Pedro, vamos comprar assim uns negócios para esses passarinhos, né, comer. Tá? Porque o passarinho aqui, eu acho que nessa redondeza, não gosta de comer coisa do chão. Acho que está sujo. Né? Então, tal. Aí eu fui lá, comprei um monte de potinhos, cheguei com os potinhos, preguei uns pregos lá, e a Adra olhando, né? E eu falei, beleza, coloquei no potinho agora, esse passarinho é tudo educado, agora vai vir. Não veio um. Não veio um. E chovia, enchia de água, e não ia aparecer o passarinho. E aí eu falei assim, tá bom então. Fui no Google. Como atrair passarinhos para o seu quintal? Aí está explicando, não é com quirela, não é com isso até funciona depois, tal, mas você tem que atrair com frutas coloridas. Aí eu olhei na fruteira, né, tava as bananas, a gente gosta muito de banana e café, é o que não falta em casa. Eu falei, meu Deus, olha que sacrifício. Aí peguei uma banana, cortei em 4, falei, olha, está sacrificada essa banana aí em prol do canto dos passarinhos, né, coloquei lá, e o passarinho não comeu a banana. Troquei a banana pela maçã, o passarinho não comeu a maçã. Eu falei, é tomate, né? É tomate, cortei tomate, não foi. Né? E mamão. E a gente foi insistindo. Aí foi alguns dias atrás, né, a Adri me mandou uma fotografia, mandou uma foto. Eu até me emociono. Ela mandou uma foto, e ela escreveu assim no WhatsApp, ele apareceu. E ela mandou a foto do passarinho azul. Ele estava bicando um negocinho de água que a gente colocou ali. E eu já fiquei animado. Depois eu consegui pessoalmente ali ver o passarinho, estava bebendo água de novo. Eu falei, passarinho, tem água, tem banana aqui, é café completo. Tem tudo aqui. Né? Chama os seus amigos, né? Vem fazer aqui. Chama os seus amigos, né? Vem fazer aqui um recital na nossa janela, porque eu quero acordar. Né? E hoje à tarde, eu estava com a Ada no sofá ali, gente, tinha um montão de passarinho ali. Né? Um montão de passarinho comendo. Né? E por que eu estou falando isso, gente? Sabe, porque as coisas têm o seu tempo. Tem o seu tempo. Nós temos que ter paciência para as coisas. Às vezes a gente não entende. Hoje, o que eu coloco lá, o passarinho come. Posso colocar até uma bisteca lá, ele vai comer. Come tudo. E eu não entendo isso. Mas eu entendo que nessa simplicidade Deus nos ensina. Deus nos ensina, sabe o quê? A ter paciência. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz, e eu encerro com essa palavra, eu peço o pessoal subir aqui, o nosso tempo já foi. Eu encerro com o versículo de número 15, que diz assim, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão levou décadas para alcançar a promessa que estava no seu filho Isaque. Davi, depois que foi ungido rei, esperou por muito tempo para subir naquele trono. E assim nós poderíamos falar de tantos homens e mulheres da palavra de Deus. A paciência é extremamente importante. A fé e a longanimidade. Meu irmão, se você tem servido o reino de Deus, sirva. Sirva. Sirva os santos. Sirva as pessoas. Com toda a intensidade do seu coração. Eu entendi o quanto isso é importante nesses últimos 15 dias. A minha família sempre foi uma família que servimos muito a igreja. Todos nós, eu, a Ada, as crianças, nós amamos servir a igreja. Mas Deus permitiu que nós entendêssemos nesses últimos 15 dias o quanto é importante também ser servido. O quanto é fundamental. E a nossa cabeça mudou. Nosso entendimento mudou. Sirva.
Sirva aos santos, sirva até o fim, faça um bom trabalho, seja insistente, saiba que a recompensa vem de Deus, tenha fé nas promessas de Deus e tenha muita paciência. Sabe por quê? Eu sei que mais um pouquinho e nós vamos acordar, né, com o canto dos pássaros lá na minha casa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho de paciência. Nós vamos alcançar esse objetivo tão simples. A paciência, ela permite que as promessas de Deus se cumpram no tempo de Deus e que se cumpra integralmente. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que a fé que Deus tem acrescentado na sua vida, para crer nas promessas, ela vem acompanhada de muita paciência, para entender o tempo de Deus, a longanimidade, saber esperar, confiar em Deus de todo o coração. Meu irmão, a sua célula, ela vai vingar. Tenha paciência. Esse seu discípulo que está te dando dor de cabeça, ele vai dar certo. Tenha paciência. Tenha paciência. Sirva. Ah, pastor, mas eu já perdoei tantas vezes. 70 vezes 7. Ah, eu já ajudei tantas vezes. Faça mais. Sirva até o fim. Tenha paciência e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com cada um de vocês nessa noite, mas antes eu quero lhe dar a oportunidade de você orar no seu lugar. Poucas palavras. Eu creio no Deus do impossível, aquele que nos capacita.